Bem-vindos a mais uma edição do Entrevista Com. Esta semana temos como convidada Daniela Gonçalves, é docente da Escola Superior de Educação Paula Francinetti, pertence também ao Departamento de Formação e Educação Básica e é doutorada em Psicopedagogia pela Universidade de Vigo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista. Na sua opinião, qual é o verdadeiro estado do ensino em Portugal? Bom, em relação à educação em Portugal, sabemos que ultimamente temos passado por uma época difícil, tal como na sociedade também isso tem acontecido. O que acontece é que estamos, obviamente, a adaptar-nos a estes novos tempos de mudança. Como quase sempre em tudo na educação, houve várias fases, vários momentos. Este momento não tem sido o mais fácil, mas eu continuo a acreditar que o trabalho diário de todos os professores iremos conseguir ultrapassar com sucesso mais uma época difícil ligada às pedagogias educacionais em que Portugal hoje em dia se encontra. Neste momento está a falar somente em pedagogia, mas o ensino engloba muito mais outras coisas. Claro. Pensa que as propostas deste governo e que pretende implementar, principalmente no ano 2012, com todos os cortes, vai afetar o ensino em Portugal? Claro que assim, quando se corta em educação, sem dúvida que se corta no processo de ensino-aprendizagem. E obviamente que lecionar com muitos alunos dentro de uma sala, que é uma das medidas que este Primeiro-Ministro preconizou, mais de 28 pessoas na mesma sala, obviamente não trará grandes vantagens para a aprendizagem. Há outras medidas que eu não as conheço todas em rigor, porque algumas delas ainda não sabemos muito bem como é que vão ficar, mas tudo o que implica cortes ao nível, sobretudo, das pessoas, porque eu considero que não é a partir de grandes parques tecnológicos e questões logísticas que o processo de ensino-aprendizagem poderá mudar, isso são apenas meios que podem favorecer. Acho que, sobretudo, a nível do pessoal docente, deveria ser por aí a aposta, e nós vemos que é exatamente ao contrário. Nesse sentido, penso que não será uma medida muito correta. Apesar de tudo, eu sou sempre uma otimista e acho que, pelo menos com quem está na educação, nós podemos fazer sempre mais e melhor. Nos últimos anos existiu uma grande aposta no uso das novas tecnologias da informação e comunicação nas escolas em Portugal. Estamos a caminhar num bom sentido ou ainda estamos a andar muito devagar para que a realidade e o facto de se poder usar estas tecnologias sejam bem aproveitadas, quer pelos docentes, quer pelos alunos? Eu penso que a tecnologia sempre foi um instrumento ao serviço da construção do conhecimento, desde o quadro de giz, a lousa, até agora os quadros digitais. Vivemos numa cultura com contornos diferentes, isto é, nós estamos numa cultura digital, não é? Eu ainda sou do tempo da cultura pré-digital e obviamente que o esforço, sobretudo dos imigrantes digitais, que são sobretudo os professores, têm que fazer, é muito maior do que aquela que os nossos jovens, adolescentes terão que fazer. Penso que tem sido positivo no sentido de criar maior motivação nos estudantes, isto é, toda a gente que estuda a partir de recursos tecnológicos ou utiliza no seu estudo tecnologias da informação e da comunicação, sente-se mais motivado porque logo num primeiro instante tem muito mais a ver com o seu dia-a-dia e assim não há tanta separação da escola, não é, e do ambiente social e natural em que o jovem ou adolescente estão envolvidos. Apesar de tudo, eu penso que devemos apostar numa maior formação dos professores para que eles aceitem este repto e se tornem também professores numa cultura que é também digital. Professores que neste momento não estão muito formados para utilizar todas as potencialidades que as TIC oferecem para esta... Sim, sem dúvida, isto é, nós fomos formados, eu falo por mim ou pela minha experiência pessoal, numa época em que as tecnologias da informação e da comunicação eram muito pouco utilizadas, sobretudo todas as suas potencialidades. Hoje em dia sabemos que temos imensas ferramentas, nomeadamente ferramentas Web 2.0, que, como são Web 2.0, são gratuitas e nós passamos de consumidores de informação, mas também podemos construir essa mesma informação e esse conhecimento, e se as pessoas tivessem mais formação a esse nível, como se tem verificado, penso que teriam outro proveito da própria tecnologia. Mas também a realidade é que as escolas portuguesas também ainda não estão devidamente dotadas
de equipamentos para o uso destas novas tecnologias? Sim, as escolas que eu conheço algumas, sobretudo na Zona Norte, até porque, como disse, eu trabalho na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti e nós temos uma rede de centros de estágio muito grande, isto é, os nossos estudantes, futuros professores, têm a oportunidade de estagiar em vários locais e conheço muitos e a sua grande maioria estão muito bem equipados, isto é, desde quadros interativos a computadores na sala. Depois há pequenos detalhes, e daí o meu sorriso também, que não são pensados quando essa logística toda é preparada, que são, por exemplo, as questões das tomadas, de onde ligar o computador, isto é, são pequenas contrariedades que às vezes quem faz os planos nas escolas não pensa, mas em termos de recursos, penso que o problema não estará tão aí, está muito mais ligado ao uso que nós, professores, deveríamos fazer e que ainda não fazemos. Mas claro que também estou a falar na realidade do Grande Porto. Se formos para outras zonas mais rurais, obviamente que esse acesso aos recursos será mais dificultado, apesar de com as bibliotecas escolares, com o investimento que as próprias câmaras têm feito na educação, isso tem-se verificado e tem acontecido, pelo que sei. Quais são as mais-valias para os docentes no recurso a estas novas tecnologias no ensino? Eu penso que nós, enquanto docentes, o nosso grande enfoque é a aprendizagem e, sobretudo, os nossos estudantes. E por isso mesmo, se vários estudos têm comprovado que as tecnologias da informação e da comunicação potenciam a motivação educacional, acho que essa é logo uma das maiores vantagens, isto é, se nós soubermos que os nossos alunos estão mais motivados nas nossas aulas, ficaríamos muito mais satisfeitos e sabemos que a curto prazo, às vezes até a médio prazo, os resultados vão ser mais conseguidos ou melhor conseguidos. Contudo, recentemente, também, sensivelmente há um ano, a Universidade do Porto fez sair um estudo muito interessante em que falava mesmo na geração copy-paste, isto é, em que os alunos, quando utilizam muita tecnologia, e isso é o que acontece, começam-se a tornar amorfos, isto é, cada vez têm menos dúvidas porque copiam e colam sem questionar essa mesma informação. Daí que eu considero que a utilização seja importante para a motivação, mas a grande diferença está na competência do professor. Acho que aliar o talento que cada professor tem com as tecnologias será o mais importante, isto é, existir um equilíbrio entre uma coisa e outra. Ou seja, educar os próprios alunos para usar as novas tecnologias e não cairmos numa alienação. Exatamente, e sobretudo trabalhar com eles as questões do pensamento crítico, eles perceberem que ter acesso a um conjunto de informação não é a mesma coisa de que serem conhecedores dessa mesma realidade. Da informação para o conhecimento há um salto qualitativo e do conhecimento para a sabedoria outro irá também, e a ideia será trabalhar com eles a capacidade deles selecionarem a informação, analisar, sintetizar, criticar e apropriarem-se também dela, isto é, atribuírem um significado que é também deles, e penso que a diferença estará por aí. Podemos dizer que neste momento a escola tal como existe tende a acabar, ou vamos entrar num novo paradigma educativo e a escola vai só simplesmente ter algumas mudanças? Ao longo dos tempos têm existido vários paradigmas educacionais, que obviamente esses paradigmas têm contornos associados à sociedade também. Eu penso que nós nunca devemos saltar de pé juntos a tradição. E mesmo na nossa capacidade de reconfigurar a profissão docente é sempre importante o passado e o futuro, isto é, nós devemos ter memória daquilo que fomos para aproveitar o melhor que daí podemos retirar e ter capacidade de imaginar outros cenários. Acho que estamos nessa fase, isto é, estamos numa fase em que constantemente procuramos fazer mais e melhor, mas não esquecendo o que de bom já foi feito. Eu, a esse propósito, relembro sempre o Santo Agostinho quando ele dizia que são três os tempos: o presente do passado das coisas, o presente do presente das coisas e o passado do presente o futuro, perdão, do presente das coisas. Isto é, nós no presente temos que tomar decisões, mas essas decisões não em meu entender, não devemos esquecer o que de bom já fizemos para podermos fazer melhor no futuro. Não temo que com esta interação social e ao nível informático, digamos assim, tende a criar cada vez um maior isolamento entre os alunos e a própria sociedade?
Claro que sim, isso são daqueles riscos que nós também corremos, isto é, nós sabemos, ou eu pelo menos de forma intuitiva percebo que cada vez mais as pessoas vivem muito junto ao seu computador, de uma forma mais isolada, não é? Não usam tantos espaços públicos até para conviver com as outras pessoas e isso, em meu entender, não é positivo. Agora, talvez até a partir das redes sociais tenham construído novos espaços e que nós, sobretudo, ainda continuamos a ver a questão com velhas ferramentas. Eu costumo dizer muitas vezes, sempre que saio de uma aula, e às vezes acontecem situações que não estava nada à espera, que me surpreendem e que me inquietam, tentar analisar se as ferramentas que eu estou a utilizar para observar aquela situação, se serão as mais adequadas. E a maior parte das vezes não são, isto é, eu atribuo alguns sentidos que para os meus estudantes têm outros sentidos. Claro que corremos um risco de isolamento e, sobretudo, um individualismo exacerbado e que não beneficia nada, nem a educação, nem a sociedade. Mas em educação, tal como na vida, se não corremos alguns riscos, podemos não avançar. E continuando neste assunto, provavelmente não tende a terminar a atitude crítica dos próprios alunos? Sim, isto é, penso que os espaços de debate e de partilha são de natureza diferente, até o tipo de linguagem que utilizam nesses espaços e por isso é que acho que aí a escola, no sentido mais concreto, e a educação no sentido geral, terá um papel ou um desafio cada vez maior. Isto é, não é, digamos, nivelar por baixo, utilizar a mesma linguagem, tentar compreender esses espaços, mas conseguir reconfigurar esses espaços tendo em conta a sua missão. Também defende o uso das novas tecnologias com a integração com outros meios didáticos? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou, por exemplo, uma apaixonada por livros e faz-me falta folhear um livro, sentir o cheiro do livro. E acho que é fundamental em determinadas aprendizagens ele ser utilizado, bem como outros materiais didáticos. Para mim, as tecnologias são mais um meio, mais um recurso, tal como muitas vezes o professor também é um recurso ao serviço do aluno. Isto é, não são apenas materiais, mas às vezes também é necessário que o profissional docente seja também um recurso a ser utilizado. Criou na Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, com outros colegas seus, o Centro de e-Learning. Pelo que sou, já formou mais de 1000 alunos em 2 anos, mais de 1000 professores em 2 anos. Qual é o balanço que faz até este momento da criação deste centro de e-learning? Tem sido uma experiência fantástica. Há uns anos atrás, com um colega que trabalha também comigo, em vários encontros que tivemos, sobretudo aqui na Galiza, em Espanha, verificamos que havia uma aposta clara em formação contínua de professores em regime de blended learning, isto é, sessões presenciais e sessões à distância. Nessa altura, nós fizemos a experiência de sermos formandos, eu própria frequentei 6 ou 7 cursos e tentei perceber como é que tudo funcionava e, sobretudo, aquilo que eu gostaria, enquanto formadora à distância, que resultasse. E em outubro de 2009, começamos o nosso primeiro curso, apenas com 10 professores, e realmente é verdade, até julho deste ano já formamos mais de 1000 professores, isto é, trabalhamos com profissionais, sobretudo numa época difícil, isto é, em que toda esta formação contribui para o crescimento pessoal e profissional de cada colega, mas que em termos de progressão na carreira de nada adianta, porque como sabemos está tudo congelado. Por isso mesmo é que só por esse facto achamos que foi extremamente importante, porque as pessoas implicaram-se realmente na sua formação. E eu considero que, por exemplo, essa é uma das respostas mais eficazes para ultrapassar essa iliteracia tecnológica que ainda existe em muitos de nós. Mas qual é o modelo exato que utilizam neste estudo? Nós criamos um modelo virtual de aprendizagem, SPF, foi assim que lhe chamamos. E esse modelo é assente em 2 grandes pilares, isto é, o primeiro é que é um processo completamente dinâmico e centrado em cada formante, isto é, em cada docente. E porquê? Desde o primeiro dia da formação até ao último, e normalmente decorre 3 semanas, 1 mês, porque são cursos de 25 horas, quem gere toda a aprendizagem são os nossos formandos, isto é, são os profissionais de educação e não o formador. Isto é, ele vai construindo à medida que todas as sessões são divulgadas.
O outro pilar que para nós também é de extrema relevância é que esses espaços ou esses cursos são transformados em comunidades de prática. Isto é, tudo aquilo que é disponibilizado no curso, bem como os contributos dos diferentes colegas, estão acessíveis a toda a gente numa lógica de transparência. E essa lógica de transparência faz com que as pessoas, no fundo, partilhem as suas práticas, as suas experiências e, por incrível que pareça, talvez porque é um ambiente virtual, partilham muito mais do que em contexto presencial ou em contexto de formação presencial. E tem sido uma experiência muito rica, penso que para os colegas, como para mim também, isto é, para os formadores. Mas não temo que este ensino à distância e virtual sofra ou tenha problemas quando se sabe das mais-valias do ensino presencial? Eu penso que não, eu acho que é uma lógica complementar, isto é, não exclui o presencial, nem exclui o à distância. Considera que estas duas formas são complementares. Tendo em conta até os desafios que hoje vivemos, isto é, na sociedade e sobretudo os nossos professores que têm uma carga excessiva de horas na escola e depois os professores são aqueles profissionais que não chegam a casa e fica tudo resolvido, trazem os testes para corrigir, as fichas para construir, etc, etc. Penso que esta modalidade de formação é muito mais adequada à sua vida profissional e assim torna-se possível investir no seu desenvolvimento profissional e pessoal, porque eu considero sempre que há uma vertente pessoal que também cresce e que também se desenvolve e penso que é mais adequado e a verdade é que nós temos tido colegas de todo o país, já houve até internacionalização do Centro de e-Learning, tivemos colegas que estavam a lecionar no Luxemburgo, outros no Brasil, na Madeira, nos Açores, isto é, criam-se redes de conhecimento que, se fossem presenciais, nunca seriam possíveis. Defendem então uma partilha de fornecer conhecimento, mas também que os docentes partilhem e também forneçam o seu... Construam. A ideia é, nós propriamente não fornecemos o conhecimento, nós disponibilizamos a informação mais atual sobre uma temática, não é? Depende da temática do curso e, sobretudo, levantamos várias questões. Isto é, partilhamos algumas inquietudes e desafiamos, no fundo cada sessão é acompanhada por um desafio, os colegas a apropriarem-se dessa informação, trabalhá-la e responder tendo em conta normalmente até uma ferramenta Web 2.0, isto é, tem uma vertente teórica onde é estudada a matemática e ao mesmo tempo tem uma vertente prática em que nós desafiamos os colegas a utilizar uma ferramenta Web 2.0 que na maioria dos casos desconheciam totalmente e para que sejam bem-sucedidos, porque também é importante que todo este processo seja solidário e não solitário, porque nós quando estamos a trabalhar em frente a um computador sozinhos, pode haver alguma desmotivação. Para que isso não aconteça, nós disponibilizamos também um guião, uma espécie de tutorial da ferramenta, onde tudo é explicado ao pequeno detalhe para que seja bem sucedido. Para além disso, utilizamos o e-mail, o telefone, a videoconferência, o chat, isto é, momentos síncronos e assíncronos, que tentam ajudar todos os colegas a que o percurso seja realmente formativo. Tenho aprendido com esta experiência? Tenho aprendido muito. Eu sou uma eterna aprendente, isto é, gosto de aprender em todos os contextos e, sobretudo, gosto de aprender com pessoas. E tenho aprendido imenso com os colegas, porque cada um tem o seu contexto e durante esta partilha, às vezes, é possível perceber coisas, aprender coisas que não estaria nada à espera. Situações até práticas extraordinárias que eu desconhecia totalmente. Isto é, eu continuo a achar, eu já achava antes do Centro de e-Learning, deste conjunto de formações, mas acho que agora tenho um conjunto de evidências que me permite afirmar exatamente isso. É que, apesar da imagem social dos professores nos últimos tempos ter sido bastante afetada, há professores extraordinários, com práticas extraordinárias, em que todos os dias se entregam por inteiros à aprendizagem dos alunos e aos seus alunos, e por isso a aprendizagem tem sido muito profícua. Professora Daniela Gonçalves, mais uma vez obrigado por ter estado aqui connosco. Quanto a si, obrigado por ter estado connosco estes minutos. Nós voltaremos depois com uma nova entrevista.